Eu conheço uma galera que parece, não dá pra afirmar, mas parece que o cara se sente libertado pela certeza. E eu acho que é exatamente o contrário, cara. Quanto mais certezas eu tenho, e não são, na verdade, acho que quase nenhuma, eu me sinto muito mais livre quando eu não tenho certeza. Porque Sei. eu me sinto aberto a ouvir o teu ponto de vista, e o dele, o dele e o dele. E isso tem o potencial. Cheguei a essa conclusão, não sei nem como. Mas isso tem o potencial de me tornar uma pessoa que capaz de considerar mais possibilidades. Ter uma certeza sobre qualquer coisa, e aqui eu posso incluir até a fé religiosa, não consigo me sentir mais livre, sabe? Pelo contrário, eu me sinto mais preso. Porque, vamos lá, a partir daquele momento que eu tenho certeza de alguma coisa, eu vou lutar pra defendê-la até o fim, e tudo que vem, o que é contrário, o que foge um pouco, já não serve pra mim. Então, eu não acho essa posição muito inteligente do ponto de vista da evolução do raciocínio mesmo, humano, sabe? Porque você não consegue experimentar, né? Cara, Experimentar, eu digo, a ação de uma ideia na sua cabeça. a possibilidade de que talvez aquilo ali não seja verdade. Ó, de vez em quando vem uns religiosos aqui, pastores, ou... sei lá. Vem uns caras aqui. E aí sempre rola uma parada que não é tão na cara, talvez não seja nem a intenção deles, mas eu me sinto meio numa posição de, putz, cara, eu acho que esse cara tá tentando me converter. E assim, cara, eu vou te falar de coração, eu queria, porque, não sei, cara, eu acho que a gente saber o que acontece depois que morre, com toda essa certeza que eles têm, parece ser libertador. Só que, pô, pra mim, não é uma... Eu não consigo fazer isso de mentirinha, sabe? Sei. E eu consigo imaginar, e eu consigo propor, inclusive, situações ou cenários que talvez aquilo ali não seja verdade, sabe? Eu consigo imaginar uma realidade que aquilo não é verdade. Só de imaginar essa realidade, eu acho que isso me impede de ser, por exemplo, um cristão de verdade, sabe? Ainda que exista a racionalidade, fala-se muito sobre isso no meio cristão hoje, da fé racional e tal. Sei. Mas eu não consigo atingir isso, porque toda vez eu consigo... não é nem checkmate, mas pôr em xeque alguma coisa. E esse cheque é suficiente pra não me sentir à vontade de, sabe, embarcar nessa. A religião, a fé, ainda que algumas pessoas têm uma fé que pode encantar a vida, né? No sentido de pessoas que você vê que são movidas por uma fé gigantesca, escrevem livros maravilhosos e que até fazem bem quando você lê. Filósofos, certo? né? Tem figuras assim. Agora, a fé, a religião em geral, ela é de alguma forma facilmente posta em xeque. Facilmente posta em xeque. O que não implica, necessariamente, que o fato de você pô-la em xeque no plano racional, que a pessoa vai perder a fé. Sim. Afinal, a fé é o contrário disso que você está propondo. Fé é acreditar ainda que você não saiba. Na verdade, é basicamente isso. Por isso que muitos cristãos dizem e têm dito ao longo da história de que fé é uma questão de graça. Tem uma famosa passagem de um filósofo do século XVII chamado Blaise Pascal, francês. Como é que tu lembra esse nome todo, cara? É meio que teu trabalho, né? É isso aí, você já respondeu. Vai lá, eu vivo continua. no meio disso o tempo inteiro, né? Lendo esses caras, escrevendo livros sobre eles e tal. Eu escrevi 2 livros sobre esse cara, especificamente, esse cara. Mas esse cara, que era matemático também, teólogo, ele tem um famoso... Ele escreve em fragmentos, né? Ninguém sabe se ele cortava, enfim, outra história. Mas chegou até nós fragmentos. E tem um fragmento, que é o fragmento da famosa aposta pascaliana, que é uma coisa assim que... Em certos ambientes, você pode escutar isso assim como o clímax da sofisticação. Puta, o cara conhece a aposta pascaliana. Né? Vou usar isso, então. Então vou fala meus isso que óculos. vai pegar bem. Vou botar uns óculos põe óculos e fala aposta isso. pascaliana. Mas você tem que lembrar o que é. Eu vou dizer agora Tá bom, o que tá é. bom. Né? Farei esforço. A aposta pascaliana, ele imagina, Pascal, que era um cristão convicto,
né? Ele imagina um sujeito que não acredita em Deus, o que a gente chamaria hoje de ateu. Naquele contexto dele lá se chamava de libertino, né? E ele imagina esse cara e ele imagina tentando explicar para esse cara que em termos de probabilidade é melhor acreditar em Deus. Tá. Pascal é um dos fundadores do cálculo de probabilidades. Tá. Era de certa matemático. forma, eu concordo. Então, aí ele vai falar assim, veja bem, se você apostar que Deus não existe e você morrer e ele não existir, tá 0-0, né? Se ele existir, tá fudido. Se você apostar que ele existe e ele existir, cara... Estourou. Investimento eterno na felicidade, seja lá o que for. Agora, se você apostar que ele não existe e ele existir, você se fudeu. Total, né? Porque você vai chegar lá... aí existe inferno, existe essa porra aí toda, ele vai dizer, fudeu, eu tava aqui, você não acreditou. Agora é tipo assim, você não quis investir seus aninhos de vida na Terra, na minha existência, agora você vai pagar a eternidade por isso. É um péssimo investimento o ateísmo, desse ponto de vista. Essa é a aposta pascaliana. É melhor apostar na existência de Deus. Só que ele lá... É interessante isso, porque esse conceito aí, esse pensar aí, um idiota consegue chegar nessa conclusão também. Então... Eu sei por quê, porque a gente já discutiu isso aqui antes. Olha aí. Então, o Pascal ele era um matemático, filósofo, teólogo, criou uma máquina que é ancestral da máquina de calcular. Mas a conversa que ele está imaginando com esse cara, normalmente... se para nesse momento em que ele diz que ele dá um tipo de checkmate, do ponto de vista de probabilidade, se você investir na existência de Deus e ele não existir, você morreu e acabou, né? Agora, o contrário é uma perda que você vai ter que realizar muito alta. Então, do ponto de vista da lógica de probabilidades, é melhor você viver como se Deus existisse, né? Aí o ateu libertino vira para ele no final e diz, eu concordo com você, mas eu não consigo acreditar em Deus nem assim. Né? Se acreditar tiver a ver com que eliminar toda a chance de dúvida, se a fé... eu não consigo ter fé nem assim. Eu entendo que a lógica probabilística aponta para que é melhor investimento apostar na existência de Deus, mas eu não consigo ter fé. E aí, nosso amigo Pascal, não vou entrar aqui na teologia dele, jansenista, que é uma questão técnica, a fé é uma questão de graça. Entendi. Não tem nada a ver com razão. Não tem nada a ver com eu calcular qual é o melhor resultado, não sei o quê. Algumas pessoas têm, outras não têm. Entendeu?